Brasil tem 1.244.419 infectados pelo novo coronavírus. O número de mortos é de 55.304. Esses dados foram divulgados agora no início da tarde, à 1h da tarde, pelo consórcio de imprensa, que consolida as estatísticas fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde e pelo Distrito Federal. E nesse contexto, o governador João Dória anunciou que a capital paulista e cidades da região metropolitana, num total de 14 municípios, poderão reabrir bares, restaurantes e salões de beleza a partir da próxima semana. Mas, para isso, eles terão que apresentar um protocolo de segurança sanitária. Bom, Frederico Wassef admitiu que estava escondendo Fabrício Queiroz em Atibaia, no interior de São Paulo. Isso aconteceu numa entrevista publicada hoje na revista Veja. O advogado Wassef disse que abrigou Queiroz porque, abre aspas, havia um plano traçado para assassinar Fabrício Queiroz e dizer que foi a família Bolsonaro que o matou em uma suposta queima de arquivo para evitar uma delação. Fecha aspas. Essa é a terceira versão de Wassef de que ele apresenta sobre a prisão de Queiroz em sua casa, quando ele ainda era advogado da família Bolsonaro. Lembrando que Queiroz é acusado de chefiar esse esquema das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era assessor de Flávio Bolsonaro, também na época deputado. A maioria dos brasileiros acredita que Jair Bolsonaro sabia que Queiroz estava escondido na casa de Wassef. O Datafolha fez a pergunta: Bolsonaro sabia ou não onde Queiroz estava? 64% responderam sabia. 46% acham que o presidente não está envolvido no esquema de rachadinha. A pesquisa ouviu 2.016 pessoas por telefone nos dias 23 e 24, agora desse mês de junho. Outro dado que tem nessa pesquisa aponta que Bolsonaro continua com o mesmo índice de aprovação, 32%. A pesquisa também revela que 54% dos entrevistados consideram Jair Bolsonaro pouco inteligente, 40% consideram muito inteligente e 6% não souberam responder. Sobre esse aspecto, principalmente, a gente começa agora a nossa conversa com o Leandro Fortes, que já está com a gente. Oi, Leandro, tudo bom? Olá, tudo bom, Thalita? 54% dos entrevistados consideram Jair Bolsonaro pouco inteligente, que é quase um eufemismo, né? É quase, não, é um eufemismo. 54% eu acho ele burro, burríssimo. Mas o que eu acho mais incrível é que 40% dos entrevistados acham ele inteligente. O que significa que esses 40% também são burros. Porque é impossível, Thalita, achar Jair Bolsonaro inteligente. Jair Bolsonaro não fala nada com nada. Agora, ele é burro, mas ele é velhaco, né? Ele é esperto. Ele tem um senso de sobrevivência. Essa relação dele com os crimes da milícia e a questão do Flávio Bolsonaro do Rio de Janeiro e a maneira como eles conseguiram, incrivelmente, que o Flávio Bolsonaro tivesse o foro privilegiado retroativo, inédito na jurisprudência brasileira, né? O sujeito conseguiu ser, como senador, crimes cometidos quando ele era deputado estadual, conseguiu na tribuna, na Justiça do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é um estado dominado e ocupado pelas milícias, que ele conseguisse tirar da primeira instância, porque ele estava vendo que ia ser preso na primeira instância. Enfim, essa pesquisa revela a nossa miséria social, a nossa indigência intelectual. Se tem 40% de brasileiros que acham Jair Bolsonaro inteligente, significa que nós estamos literalmente perdidos, Thalita. Literalmente. Tem esse número de 30% também de aprovação que segue, né? Que não muda muito, e mais uma pesquisa trazendo essa base dos 30%, né? Significa que o bolsonarismo é, em grande parte, uma religião, da qual as pessoas não querem nem mais abrir mão. Isso é uma articulação do antipetismo logo depois da eleição de Lula em 2002. Essa articulação, sobretudo na mídia e com o poder econômico,
foi criando, foi cevando esses 30% que hoje estão consolidados. São pessoas que são absolutamente cegas ao que acontece no país e não importa o que Jair Bolsonaro fale, o absurdo que ele diz, não importa, porque as pessoas são seguidoras fanáticas, lunáticas desse. Voltei. Estamos ao vivo. Ok. Então tá bom. Deu para concluir a resposta. Queria que você comentasse agora essa questão do ACEF, que traz essa terceira versão, então, sobre a estadia de Queiroz no seu sítio, na sua casa, em Atibaia. Agora ele dá essa versão de que seria para evitar uma queima de arquivo. E deu tempo para ele construir essa narrativa, né, Leandro? Deu, porque inclusive é a terceira versão que ele dá sobre o caso. Ele construiu uma narrativa de um espertalhão. Né? E ele construiu essa narrativa certamente com a família Bolsonaro, porque é uma narrativa que dá um recado à família Bolsonaro. Ora, não me abandonem. Se me abandonarem, vocês vão ter um problema muito grave comigo. Mas enquanto vocês estiverem comigo, eu sou capaz de dar uma entrevista para a revista Veja, né, para ser a capa da revista Veja, onde ele diz que, por conta própria, Thalita, é inacreditável. Por conta própria, ele escondeu o Queiroz, porque ele soube, certamente por vozes na cabeça dele, ele soube que o Queiroz ia ser assassinado para que se colocasse a culpa do presidente Bolsonaro. Ele soube disso. E aí, o que ele fez? Pegou o Queiroz e colocou dentro de casa. E o Queiroz aceitou isso passivamente, né? Um louco. Chega, olha, você vai ser assassinado e vão colocar a culpa no presidente Bolsonaro, por isso eu vou esconder você aqui dentro de casa. Esconder um ano entre a casa e também um apartamento em Guarujá. Né? Os mesmos cenários que foram utilizados para incriminar o presidente Lula, né, foram os mesmos cenários utilizados para esconder o Queiroz. Essa gente sequer criatividade tem. É óbvio que isso é uma mentira, é óbvio que esse advogado é um falastrão mentiroso. E, assim, e a revista Veja, como parte da mídia brasileira, dá essas coisas sem nenhum filtro crítico, sem mostrar o horror que isso significa. Ninguém, em sã consciência, ninguém fora dos 40% da população que acha o Bolsonaro inteligente, pode acreditar que isso seja verdade. Ninguém. Eu soube que o cara ia ser assassinado e voltou dentro de casa e não falou para o presidente. Isso é inacreditável, assim, e é inacreditável que esse sujeito tenha coragem. Só com uma mídia submissa e sabuja como a nossa, as pessoas podem ter coragem de falar nisso numa entrevista e não saírem de lá arrastada pelos cabelos. Porque é claro que ele está mentindo, e é a terceira versão que ele conta, porque eles estão construindo narrativas mentirosas para tentar livrar a cara do presidente. Porque se o Queiroz falar, cai a família Bolsonaro, cai o governo, cai todo mundo dessa história. Agora, é importante pontuar que depois desse episódio Queiroz, Bolsonaro deu uma recuada, né? Se manteve em silêncio, inclusive os portais ontem falavam sobre Bolsonaro ter baixado o tom na reunião com Dias Toffoli, presidente do STF, e o que nos leva, inclusive, a questionar se essa oposição mais branda, se isso não seria um sinal para essa oposição mais branda, agora arrefecer nas críticas, porque vê na manutenção de Bolsonaro a permanência de Paulo Guedes e essa política econômica que defende. Você acredita que isso esteja sendo costurado de alguma forma, Leandro? Você está corretíssimo, é isso que está sendo feito. Na verdade, eles sempre quiseram, quando lançaram aquela questão da frente ampla, que o Lula espertamente caiu fora, manter a política econômica do Bolsonaro, mas sem o Bolsonaro falando palavrão, cuspindo nos outros, falando estupidez, né, sendo histérico, sendo o psicopata que ele é. Porque eles querem enquadrar o Bolsonaro para ele ficar quieto. E eu acho que finalmente ele entendeu isso. Quando a água estava batendo já no joelho, ele entendeu que vai ter que fazer isso para sobreviver. Só que ele não consegue, Thalita. Ele não consegue. Ele é um sociopata, ele não consegue se controlar.
Obrigaram ele ontem, não sei se você viu, você deve ter visto, a fazer uma live, que talvez tenha sido uma das coisas mais patéticas que já foram veiculadas na internet no mundo todo. Ele do lado do Paulo Guedes com uma cara de tacho, ali completamente constrangido, e atrás dele o ministro do Turismo tocando sanfona, cantando Ave Maria. E ele vai anunciando, olha, estamos aqui sofrendo com os mortos da Covid, por isso, toca aí Ave Maria. Quer dizer, ele não consegue seguir sequer um roteiro para uma live. Aí aquele sujeito gritando Ave Maria, com uma sanfona horrorosa, e uma tradutora de Libras ao lado, aquilo é uma cena grotesca, feliniana. Né? Aquilo ali é inacreditável. Aquilo é retrato do que o Brasil se tornou. Ou seja, estão tentando enquadrá-lo, tentando dar modos a ele para poder manter essa política econômica que ontem garantiu a privatização da água na votação do Senado, nos transformando finalmente numa república de bananas completa. As pessoas vão destruir o país, Thalita. Eles vão destruir o país, já estão destruindo tudo. E querem continuar destruindo. Por isso que eles não querem o impeachment do Bolsonaro, porque corre o risco da esquerda voltar ao poder. E esse risco eles não querem correr. Eles preferem continuar com esse louco, demente, sociopata no governo federal, em meio a uma pandemia, onde já morreram mais de 50 mil pessoas e onde mais de 1.200.000 estão infectadas. Isso sem contar as subnotificações. É isso que eles querem. Aquela cena é constrangedora num nível realmente que a gente não sabe se dá risada ou se chora, porque é uma situação triste, preocupante a que a gente está vivendo e assistir aquilo, aquele sanfoneiro ali com aquela voz cantando, isso, eu não sabia se ria ou se chorava, de fato. É constrangedor, parece cena de série americana. Sim, sim, parece você num filme de Fellini, assim, no seu êxtase mais enlouquecido. A vontade que eu tinha de entrar ali com um cinto na mão, batendo em todo mundo, Thalita. Aquilo é inacreditável. Aquilo é inacreditável, mas ao mesmo tempo é extremamente simbólico do momento que nós estamos vivendo. Né? Nós vivemos dentro de uma novela da Record. É isso que está acontecendo. Ô, Leandro, em relação ao caso do Queiroz, você acha que avança? Porque o que está previsto agora é que Queiroz vai ter que prestar um depoimento, né? Depois de preso, parece que tem um prazo, não sei se é de 10 dias, para que ele preste um depoimento. E daí vão decidir o que fazer com ele. Eu lembro que eu conversei com a Sinara Menezes há umas 2 semanas, se eu não me engano, e ela chamou atenção quando da prisão de um bombeiro, no caso Marielle. Ela falou assim, sempre que o governador Witzel quer passar algum recado para o governo Bolsonaro, esse caso Marielle anda. Você acha que há conexão também com esse caso Queiroz, com as rachadinhas, entre essa disputa Witzel e Bolsonaro? Eu acho que essa conexão é perfeitamente plausível, porque o pano de fundo de todos esses crimes, de todas essas questões políticas, é a atuação das milícias no Rio de Janeiro. Né? E a atuação das milícias é que gerou o assassinato de Marielle. E as milícias estão intrinsecamente ligadas às pessoas que estavam dentro do gabinete de Flávio Bolsonaro. O chefe da milícia, a mãe e a irmã, a tia, todo mundo trabalhava no gabinete do Bolsonaro. Então, assim, não tenho a menor dúvida de que há uma ligação assim, explícita entre o assassinato de Marielle e o envolvimento da família Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro. Leandro, para a gente finalizar, o Leandro estreia um programa na segunda-feira, uma live na segunda-feira, que vai se chamar Voadora. Daí explica mais para a gente, Leandro. Pois é, Thalita, segunda-feira, 18 horas, no meu Facebook pessoal, na página de Facebook, na fanpage, né? Eu vou entrevistar o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai. E eu estou querendo justamente fazer um tipo de live que fuja essas lives que eu tenho visto durante o confinamento, que tem me deixado profundamente irritados. São longas, demoradas, os repórteres, jornalistas não têm mais coragem de perguntar, fazem salamaleques, prolegômenos. Aí são perguntas evasivas que geram respostas evasivas, também muito longas, tudo muito chato. Então eu quis fazer uma live rápida de 1 hora, com entrevistados, que as perguntas sejam bem objetivas,
Por isso que chama voadora. Já chega dando uma voadora, perguntando sim ou não, é ou não é, né? Com participação das pessoas, e sim, sem constranger, sem ser mal educado, mas sendo firme. Né? Porque o objetivo da entrevista, Thalita, não é um diálogo. A entrevista ela existe para gerar informação. Então, toda pergunta de uma entrevista, ela deve estar pensando em gerar uma informação, e não respostas longas, coisas chatas e tal. Então, eu preciso ser muito objetivo e tratar sobre coisas bem específicas. Essa primeira entrevista vai ser com o Frederico Ficar. Um advogado pode está dentro dos limites da ética da advocacia esconder um bandido dentro de casa, né? E ainda alegar que fez isso porque o sujeito ia ser morto e ele não queria prejudicar o presidente. Isso não faz nenhum sentido e a gente tem que discutir isso assim de forma muito clara para que as pessoas possam entrar na live e sair delas satisfeitas com as informações que dessa live saíram.